Bom dia, bom dia. A nossa aula de hoje nós vamos utilizar para a geometria, onde nós vamos continuar falando sobre círculo e circunferência, que é o conteúdo da nossa avaliação. Na avaliação, vocês precisam saber quais são os elementos de uma circunferência, o que é corda, diâmetro e raio. Precisam aprender a calcular o comprimento da circunferência, que nós vimos na última aula, que nós temos que fazer a formulazinha 2 vezes o π vezes o raio, onde π é um número irracional, né? É um número infinito não periódico, que nós utilizamos aí a aproximação de 3,14. Então, vamos para a página 151, onde a gente ainda vai falar sobre o comprimento da circunferência, e depois nós vamos falar sobre polígonos inscritos, circunscritos em uma circunferência e, por fim, posições relativas. Durante essa semana, nós vamos estar finalizando o conteúdo de geometria, para a semana que vem a gente fazer a nossa revisão, tá bom? Então, vou colocar aqui mais uma vez, página 151 do módulo 4. Vou compartilhar a tela, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Já é um conteúdo, né, o comprimento da circunferência, que nós vimos um pouquinho no ano passado, vamos relembrar agora, e falar sobre outros elementos desse capítulo. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Tá aqui. Página 151. A número 1 nós já fizemos. Vou fazer a número 2 e a número 3. A cidade de Curitiba, no Paraná, tem um relógio de flores, cujo diâmetro mede 8. Qual é o comprimento da circunferência desse relógio? Então, ó, 2 vezes o π vezes o raio. O raio, gente, é metade do diâmetro, então não coloco 8 aqui. Eu coloco 4. Ok? 2 minutinhos aí para fazer. Dois vezes π vezes o raio. Vai ficar 6,28 vezes 4. Com certeza. Vamos lá, quem já tiver o resultado pode falar. Toda vez que a gente quiser o comprimento de uma circunferência, 2 vezes o π vezes o raio. Dá 25,12. Muito bem, 25,12 centímetros. Um minutinho para copiar para a gente fazer o número 3. Só um minutinho que tem alguém tentando entrar na sala. Já foi. Número 3. Se o perímetro de uma circunferência aumenta em uma unidade de comprimento,
Assinale a alternativa que representa, em unidades de comprimento, o aumento do raio. Então, aqui, ó, na letra E, aumenta um comprimento de acordo com 2 vezes o π. Essa parte, assim, de lógica, em relação ao número π, não vai cair, tá? Só marcar aí número 3, letra E, para a gente falar sobre polígonos inscritos e circunscritos. Um minutinho aí para copiar. Vamos lá, página 152. Polígonos inscritos e circunscritos na circunferência. Um polígono inscrito é aquele cujos vértices pertencem à circunferência. Então, um polígono inscrito, gente, ele está dentro da circunferência. Quando eu falo que seus vértices pertencem à circunferência, é que seus vértices estão aí no contorno dessa circunferência, ok? Toda vez que a gente tiver um polígono dentro de uma circunferência, nós podemos chamá-lo de polígono inscrito. Nós temos aqui a circunferência no contorno, os seus vértices estão nesse contorno aí. Ok? Para a gente determinar a medida de um ângulo central, né? Num polígono regular, quando ele está dentro da circunferência, quando ele é inscrito, é só a gente pegar 360 e dividir pelo número de lados. Tem uma questão dessa na nossa avaliação. Tem um polígono inscrito. Para você determinar o valor da medida do ângulo central, é só você pegar 360 e dividir pelo número de lados. Ok? Nesses exemplos aqui, o primeiro era um triângulo, 360 dividido para 3, 120. Segundo é um quadrado, 360 dividido para 4. Vamos lá para 153. No caso de um polígono regular de N lados, como que você calcularia a medida do ângulo central? É sempre 360 dividido pelo número de lados, que nesse caso, como eu não sei quem é, nós vamos chamar de N. Só fazer 360 dividido para N. Um minutinho para copiar, para a gente poder falar sobre os polígonos circunscritos. Foi? Agora vejamos alguns exemplos de polígonos circunscritos na circunferência. Os circunscritos são aqueles cujos lados tangenciam a circunferência. Já falei que tangente é quando encosta, né? Então, os circunscritos, a circunferência que está dentro do polígono. Os polígonos inscritos, eles estão dentro da circunferência.
Já os circunscritos, a circunferência que está dentro desse polígono, ok? Então, lá na nossa avaliação, pode ter figuras para você marcar para mim qual é o polígono escrito ou qual é o polígono circunscrito. O inscrito, o polígono está dentro da circunferência, e os circunscritos, a circunferência que está dentro do polígono. Ok? Vamos classificar aqui, ó, nas atividades. Página 153. Na letra A, é um polígono inscrito ou circunscrito? Inscrito. Inscrito, muito bem. Porque o polígono está dentro da circunferência. Na letra B, Circunscrito. muito bem. Circunscrito. Letra C, inscrito ou circunscrito? Inscrito. Muito bem. Inscrito. E a letra D, Circunscrito. ótimo. Mais uma vez, inscrito é quando o polígono está dentro da circunferência, circunscrito quando a circunferência está dentro do polígono. Um minutinho para copiar para a gente poder fazer a 154. Um minutinho para terminar de copiar, para a gente poder ir para 154. Há alguma dúvida nessa diferença, gente? Para identificar um polígono circunscrito e um inscrito? Ok. Determine a medida do ângulo alfa em cada um dos polígonos regulares inscritos na circunferência. Como eu falei aqui anteriormente, nós vamos fazer 360 dividido pelo número de lados. Na letra A é relacionado ao pentágono, 5 lados. Na letra B, hexágono, 6 lados. Então, a gente divide por 6. E na letra C é um eneágono, 360 dividido para 9. 3 minutinhos aí para poder fazer. A número 2. Toda vez que você quiser calcular o ângulo central de um polígono regular inscrito, 360 dividido pelo número de lados.
Vamos lá. 360 dividido para 5. Dá quanto? 72. 72. Muito bem, 72 graus cada ângulo central. 360 dividido para 6. 60. 60, ótimo. 360 dividido para 9. 40. Ótimo. Um minutinho para copiar para a gente fazer o número 3. Vamos lá. Aqui agora, determine a quantidade de lados de um polígono regular escrito em uma circunferência, sabendo que a medida do seu ângulo central é 36. Então, olha só. Nós sabemos que 36 dividido por um número de lados, 360 dividido pelo número de lados é igual a 36. Se a gente fizer letra para um lado, número para o outro, nós vamos ter que n é igual... Eita, apaguei aqui sem querer, só um minutinho. E nem eu sei o que eu fiz. Vamos lá. 360 dividido por um número é igual a 36. Para a gente saber qual é o número de lados, é só a gente fazer 360 dividido por 36. N é igual a 10. Então, nós estamos falando de um decágono. Decágono. Ai, agora eu não sei como some com isso, gente. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Deixa eu chamar Gilbert. Gilbert, você consegue tirar esse negocinho aqui para mim, que apareceu aqui do nada? Bom dia, professora. Que negócio? Esse negócio aqui na lateral do lado esquerdo. Aí apareceu tipo uma caixinha aqui, tá vendo? Não sei, apareceu do nada, não sei o que eu apertei. Aí parece aqui para mim que a tela fica menor, né? Você está na apresentação do livro, né? Tô. Vê se não é esse íconezinho aí da folha dobrada embaixo da que tem uma mãozinha, uma setinha, uma caneta. E embaixo da caneta tem uma folhinha dobrada aí, vê aí. Não. Apareceu do nada, eu nem apertei. Não estava apertando nada. Já tirei aqui. Tá vendo? Já tá preenchido, né? Esquisito. Tenta rolar isso aí pro canto, igual você tá aí. Eu tô tentando, mas não vai mais do que isso.
Tá vendo? Mas dá para ver a apresentação direitinho? Dá. No meio da Ah, tela então... tá normal, o livro tá normal aí. ah, tá. Porque aqui na minha tá aparecendo a apresentação menor. Reduziu mais ainda, né? É, mas vou aumentar o zoom então, a gente vai fazendo assim. Tá. Tá Então bom, eu teria Maria? que abrir o livro aí para tentar encontrar o que que é isso. É, apareceu do nada, apareceu essa caixinha aqui, tá vendo? Ó, tipo uma caixinha de diálogo, sei lá o quê. Deixa eu ver se apagando aparece. Também não. Enfim, são coisas, né? Eu acho que o problema tá entre o computador e a cadeira. Isso é coisa da tecnologia, é assim mesmo. Tá bom. Valeu, minha Vamos amiga. lá, gente, vamos fazendo assim mesmo. Obrigada. Número 4. Todo mundo já copiou o número 3? Sim. Número 4. Observe o quadrado cujo lado mede L, escrito na circunferência, cujo o raio mede R. A medida do lado do quadrado é maior do que a medida do lado da circunferência? Sim, porque olha só, o raio, qualquer lugar que a gente coloque o raio, por exemplo, aqui ou aqui, ele tem a mesma medida. Qualquer segmento que saia do centro da circunferência, ele tem a mesma medida, tá vendo? Então, vou até tirar isso aqui de azul para não confundir. A medida do lado do nosso quadrado vai de uma ponta à outra, é como se fosse um diâmetro. Então, sim, a medida do lado do quadrado é maior do que a do raio, porque representa o diâmetro. Sim, pois representa o diâmetro, cuja medida é igual ao dobro do raio. Pronto. O nosso lado do quadrado é maior do que o raio, porque o lado desse quadrado é a mesma medida do diâmetro. Se o diâmetro é o dobro, o lado também vale o dobro. Vamos lá. Um minutinho para copiar para a gente fazer letra B. O perímetro do quadrado é maior do que a medida do diâmetro? Sim, porque o perímetro do quadrado nós temos que fazer somar os quatro lados, né? Então vamos botar aqui, ó. Sim, pois o perímetro é igual a 4L, vamos botar assim, né? 4 vezes o lado. Um minutinho para copiar, para a gente passar para 155. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar, tá?
Vamos lá, um minutinho. Vamos lá, página 155. Junte-se ao colega, observe os polígonos regulares escritos em uma mesma circunferência e juntos respondam os itens a seguir. Qual desses polígonos tem o maior perímetro? O dodecágono ou o hexágono? Bem, o dodecágono tem 12 lados e o hexágono, 6. Então, Professora, pode voltar lá provavelmente... na B rapidinho da 154? Voto sim. Quando terminar, é só falar ok. Ok, professor. Acabei já. Ok, vou botar lá. Então, qual dos polígonos tem um perímetro maior, gente? O dodecágono ou o hexágono? Provavelmente o dodecágono, que tem mais lados, né? O dodecágono tem 12 lados. Então, vamos colocar aqui, ó. Dodecágono, pois possui o maior número de lados. Vamos colocar assim. Hexágono tem 6, né? Por mais que talvez, às vezes, a medida do hexágono seja maior, mas em relação a essa figura, entendemos que o dodecágono tem o maior perímetro. Vamos lá, copiando para a gente fazer a letra B. Aguardando. Letra B. Se um polígono A tem uma quantidade de lados menor do que o polígono B, podemos afirmar que o polígono B tem o perímetro maior do que o polígono A? Não, nem sempre, tá? Porque, na verdade, o que determina o perímetro também, né, é a soma de todos os lados. Deixa eu botar aqui, não. Pediu para a gente colocar um exemplo, né? Exemplo, se eu tenho um triângulo, vou botar aqui, ó, um triângulo
Tem 3 lados, porém, cada lado dele mede 5 centímetros, um triângulo equilátero. E se eu tenho um quadrado, onde cada lado dele mede 2. O quadrado vai ter um perímetro maior porque ele tem o maior número de lados? Não. Aqui, ó, o perímetro do triângulo é igual a 15. E o perímetro do quadrado é igual a 8. Então, não necessariamente, quando ele tem o maior número de lados, o seu perímetro seja maior. Também depende da medida de cada lado. Dois minutinhos aí para copiar, copia com exemplo, tá? Um minutinho para copiar para a gente poder fazer o número 6. Copia com exemplo, hein? Vamos lá, número 6. Observe o hexágono regular escrito na circunferência de raio medindo R. Qual é a medida do lado desse hexágono regular? Bem, nós temos aqui essa abertura medindo 60 graus. A medida do lado, deixa eu colocar aqui a canetinha. O raio, como eu falei para vocês, qualquer segmento aqui do raio, eles possuem a mesma medida. Então, o lado desse hexágono regular, ele também mede R. Então, só bota aqui, ó. O lado é igual à medida do raio. Como não sabemos, a gente deixa apenas a fórmula. Se a gente quisesse determinar o perímetro, deixa eu botar aqui menor. Se a gente quisesse determinar o perímetro, era só fazer 6 vezes o raio. Copia aí para mim. Copia que nós vamos falar sobre medidas relativas. As posições, na verdade, né? De uma reta com a circunferência e de 2 circunferências. 2 minutinhos. Um minutinho para terminar de copiar. (156). Aliás, 157, né? Onde nós vamos falar sobre as posições relativas. Bem, nós temos as posições relativas de uma reta com a circunferência aqui embaixo, ó. Nós podemos dizer que uma reta é tangente, externa ou secante. Vou colocar aqui alguns exemplos. Tangente, vou chamar essa reta de S.
Tangente é quando a reta ela encosta na circunferência. Estão vendo? Lá na nossa avaliação, você vai ver a figura e determinar a posição relativa. Se é secante, externa ou tangente. Tangente é quando a reta encosta. Secante, vou chamar aqui de reta T. Secante é quando a reta corta a circunferência. E externa é quando a reta não tem ponto em comum com nenhuma parte da circunferência. Vou chamar essa reta aqui de U. Então, essas são as três posições relativas entre uma reta e uma circunferência. É importante você saber agora para a gente poder falar sobre a posição relativa do ponto com a circunferência. De novo, posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Nós temos reta tangente, quando ela encosta, secante, quando ela corta, e externa, quando ela não possui nenhum ponto comum. Posição relativa entre o ponto e a circunferência, nós temos o ponto interno, ó, que está dentro da circunferência. Nós temos o ponto pertencente, que ele está no contorno da circunferência. E nós temos o ponto externo, que está do lado de fora da circunferência. Em relação ao ponto, nós temos o ponto interno, que está dentro da circunferência, o ponto pertencente, que está no contorno da circunferência, e o ponto externo, que está do lado de fora da circunferência. Vamos lá, estou aguardando. Alguma dúvida em relação a isso? Temos também a posição relativa entre duas circunferências lá na 159. Vou falar aqui as posições relativas, desenhar aqui embaixo. Duas circunferências são consideradas secantes quando uma está entrelaçada na outra. Duas circunferências são consideradas externas quando uma não tem ponto comum com a outra. Duas circunferências são consideradas tangentes quando uma encosta na outra. Ok? Secante, externa e tangente. A tangente, ela pode ser tangente externa, onde elas estão se encostando do lado de fora, ou como esse exemplo aqui, ela pode ser tangente interna, onde uma está dentro da outra encostando. Tangente interna. Esses são os 4 tipos de posição relativa entre duas circunferências. Uma observação importante: quando duas circunferências possuem o mesmo centro, ela é chamada de circunferências concêntricas, que elas partem do mesmo ponto, da mesma origem. Isso tudo, quando a gente terminar de fazer as atividades propostas pelo livro, nós vamos estar
revisando aí com calma no nosso caderno, tá? Vamos lá, um minutinho para quem quiser copiar. Vamos agora para as atividades na página 161. Foi? 161. Observe a circunferência traçada no plano cartesiano. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência? Então, o centro dessa circunferência, ele fica aqui, ó. As coordenadas dele, menos 1,1. O centro da circunferência é esse ponto, onde tem 4 quadradinhos para a esquerda, 4 para a direita, 4 para cima e 4 para baixo. Então, nós temos aqui, ó, menos 1,1. A circunferência no plano cartesiano, gente, não vai cair na nossa avaliação, tá? Mas como aqui nós temos essa atividade, nós temos que fazer e aprender também. Determine em relação à circunferência a posição do ponto com as coordenadas menos 3 e 5. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Menos 3 de x com 5 de y. Esse ponto aqui, que eu vou colocar de azul, vamos primeiro localizar os pontos, depois a gente classifica se é externo, interno ou pertencente. Menos 1,4. Esse aqui nós vamos colocar o ponto amarelo. Preto, 3,1. 3 do x com 1 do y. Aqui. E por último, vou colocar aqui outra cor de verde. Menos 3 do x com menos 1 do y. Aqui. Então, analisando esses pontos, nós vamos dizer se é interno, externo ou pertencente. Vamos lá? O ponto azul ele está fora da circunferência. Então, nós chamamos de ponto externo. Menos 1,4. Ele está dentro da circunferência, que é o ponto amarelo. Então, nós chamamos de interno. O 3,1, ele está no contorno da circunferência. Se ele está no contorno, nós chamamos de ponto pertencente. Que ele pertence à circunferência. E menos 3, menos 1, o ponto está dentro da circunferência, nós chamamos de ponto interno. Deixa eu botar aqui a bolinha vermelha, que representa aí a origem. 2 minutinhos para copiar para a gente fazer o número 2. Todo mundo entendeu como que se classifica um ponto externo, interno e pertencente? Pertencente é quando ele está no contorno da circunferência.
Foi. Vamos a número 2. Sejam R a medida do raio de uma circunferência e D a distância do ponto A até o centro, determine a posição relativa desse ponto. Gente, quando o raio é menor do que a distância, né? Quando a distância é maior do que o raio, nós entendemos que o ponto está do lado de fora, é externo. Quando a distância é menor do que o raio, entendemos que o ponto é interno. Quando a distância é maior do que o raio, externo. Quando a distância é igual ao raio, nós dizemos que é pertencente. De novo, quando a distância é maior do que o raio, o ponto é externo. Quando a distância é menor, a gente pode colocar aqui, ó, externo, a setinha, a distância é maior do que o raio. Interno, vou colocar a setinha aqui. Quando a distância é menor do que o raio. E pertencente, quando a distância é igual à medida do raio. 2 minutinhos aí para copiar para a gente fazer a número 3. Qualquer dúvida pode falar. Vamos lá, um minutinho para copiar. Vamos lá. Número 3. Determine a posição relativa das retas R, S e T em relação às circunferências. A reta R, primeiro vamos analisar em relação à circunferência O, tá? Só um minutinho que eu vou botar aqui para carregar o computador. Vamos lá. Em relação à circunferência O, vou colocar aqui, ó, em relação à circunferência O. A reta R é secante, tangente ou externa? A reta R em relação à circunferência O. O que vocês acham? A circunferência O está aqui e a R está aqui, ó. Vou colocar aqui. Em relação à circunferência O. É externo? Muito bem. A reta R está aqui. Então, não tem ponto em comum, são externas. Em relação à reta T,
A reta T em relação... Vou apagar aqui, né? Em relação a circunferência... Ah, meu Deus, apagou tudo. Externas. Agora, a reta T em relação à circunferência O. É secante, né? Porque ela está cortando a O. Secante. E a reta S em relação à circunferência O é tangente. Ela está encostando na circunferência O. Ela está aqui, ó, ela está encostando na circunferência O. Agora, nós vamos analisar a circunferência P. Vou botar aqui, ó, circunferência P. Foi. Em relação à circunferência P, a reta R ela é tangente, porque ela encosta. A reta S, a reta T, desculpa, é externa, não tem ponto em comum com a circunferência P. E a reta S é secante, porque ela corta a circunferência P. 2 minutinhos para copiar, para eu poder encerrar. Vamos lá. Quem já copiou, muito obrigado pela atenção. Quem não copiou ainda, eu vou ficar mais um minutinho que eu preciso ir para outra turma. Vamos lá. Vamos lá, um minutinho aí para poder copiar, para eu finalizar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Estou finalizando. Na próxima aula a gente continua.